Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar palestrando no 16º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Eu me chamo professor Omar Sabag e sou aqui da Unesp de Ilha Solteira. Então sejam todos bem-vindos. Inicialmente, o nosso tema economia ecológica e aquicultura. Na verdade, vou trabalhar um pouco do que se trata a aquicultura e a economia ecológica como um todo. Então, inicialmente, a aquicultura nada mais é do que um conjunto, de organismos aquáticos, seja em ambiente continental ou marinho. E, de uma maneira geral, a aquicultura ela gera, evidentemente, não somente benefícios econômicos, mas também de subsistência a quem produz. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de aquicultura, nós temos diferentes segmentos de produção, dentre os quais a piscicultura, os peixes, a carcinicultura, que são alguns organismos marinhos, como camarão, caranguejo, siri, a ranicultura, que é a criação de rãs, enfim, temos a criação de jacarés, dentre outras formas para que a gente possa entender a aquicultura. Mas vamos bem, se a gente for entender a economia como um todo, na verdade, economia, o que se trata a economia? Nada mais é do que as principais relações entre a produção, circulação e consumo do quê? De bens e serviços, que evidentemente eles devem satisfazer as necessidades humanas. E é claro, o grande entrave da economia, por que ela existe? Para que ela possa administrar os recursos, que são, ora, escassos. Então, se a gente for aqui avaliar, de uma maneira geral, a possibilidade de produção que nós temos, vamos imaginar dois importantes organismos. Então, a tilápia e o camarão. Então, nós temos diferentes possibilidades de produção. Então, aqui eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, nós temos aqui 6 diferentes possibilidades de produção, de A até F. Ou seja, eu posso produzir a máxima quantidade de camarão e não produzindo nada de tilápia, ou, ao extremo, eu posso produzir a máxima quantidade de tilápia e não produzindo nada de camarão. É claro que esses valores eles são hipotéticos, não representando a realidade. Por que eu falo isso para vocês? Para que vocês possam entender a importância dos fatores de produção, que basicamente são relacionados ao fator terra, ou seja, a otimização da área produtiva, do corpo d'água, trabalho, a otimização, a capacitação da mão de obra e, evidentemente, o capital, que é o investimento, na verdade, o total do capital fixo empregado na atividade. Então, se a gente for entender a curva de possibilidade de produção, o que ela é? Se vocês forem observar todos esses pontos de A até a F, nesta curva em vermelho, significa que são todas as possibilidades de produção que o produtor tem, no caso o piscicultor, o carcinicultor, enfim, que ele possa ter na sua atividade correspondente à área que ele possui, correspondente ao capital que foi aplicado, ou seja, ele pode trabalhar com essas diferentes combinações. Muito bem, mas aliado a isso, nós temos ainda, por exemplo, alguns pontos, por exemplo, o produtor ineficiente, ou seja, ele não soube aproveitar a melhor área produtiva, por exemplo. Por outro lado, nós temos o produtor inacessível, ou seja, para que ele possa aumentar aquilo que ele produz, ele tem que, evidentemente, ampliar sua tecnologia, incorporar um maior volume de capital, dentre outros aspectos. E aí, nesse contexto, evidentemente, quando a gente fala desses produtores eficientes, aí nós temos o famoso conceito de custo de oportunidade. Ou seja, o que na verdade representa o custo de oportunidade? Vamos pensar dessa forma, muito mais simples para vocês entenderem. É quando eu deixo de optar de produzir uma coisa para produzir outra. Então, se vocês forem observar nessa tabela, nas 6 combinações que eu tenho, dos pontos A até o F, então o que nós temos na verdade? O maior volume de produção total, o meu VPT maior é 120. Claro que eu estou considerando aqui tanto
de forma hipotética, o preço do camarão como o preço da tilápia a R$1. Mas o que é isso importante? Que de todas as combinações possíveis, a maior, né, e a melhor combinação seria a produção C, que representa 80, vamos dizer aí hipoteticamente, 80 quilos de camarão e 40 quilos de tilápia, representando aí uma receita de 120. Ou seja, isso para nós significa um custo de oportunidade zero, ou seja, eu não preciso incorporar mais ou menos. Diferente dessa situação, por exemplo, se eu escolhesse um ponto B produzindo mais camarão e menos tilápia, eu teria que compensar, ganhar R$10, né, hipoteticamente, para que eu tivesse um melhor balanceamento. Então, é claro, tudo deve ser colocado na balança, né? Eu até mesmo sempre gosto de comentar com os alunos o que é melhor. Você ter um carro zero sem estudar ou você ser financiado por 5 anos na faculdade, aí, por exemplo, para que você possa ter um nível superior e depois, evidentemente, estar comprando esse bem. É claro, né, se a gente for pensar, um investimento em estudo é muito melhor, porque depois ele vai oportunizar isso futuramente, né, para que ele possa comprar esse bem. Da mesma forma, né, em termos, se a gente fizer uma comparação, também no sistema produtivo, se a gente for pensar na piscicultura, no camarão, seja em qualquer sistema de produção aquícola, eu também preciso observar dessa melhor maneira possível, tá certo? Bom, mas dando sequência aqui, aí vem a questão, e o recurso ambiental? Já que nós estamos falando em aquicultura, em economia ecológica, é importante a gente entender que nós temos dois extremos. O primeiro deles, a ecologia, na verdade, ela cuida apenas do mundo da natureza, tá? E a economia, por outro lado, ela deixa o ecossistema como externalidade, ou seja, bens livres na economia, que na verdade não são ditos como bens monetários, que representam um valor. Mas entre esses dois conceitos, nós temos a economia ambiental, que na verdade ela observa o ambiente, mas o seu propósito é internalizá-lo no cálculo econômico, ou seja, nada mais é isso na prática do que aquele produtor pagador. Eu vou utilizar o meu recurso natural que eu tenho na minha propriedade, mas eu pago por aquilo. Uma forma, entre aspas, de compensação. Mas não é bem dessa forma que nós temos que pensar, né? E ainda assim nós temos a economia ecológica, que na verdade o principal propósito é fazer uso da natureza de forma sustentável. Ou seja, respeitar a capacidade de suporte. Até que ponto que eu posso produzir sem impactar o ambiente, né? Sempre lembrando que o ambiente ele deve se prosperar para futuras gerações. Muito bem. Então, se a gente for avaliar dentro do aspecto da economia, basicamente nós trabalhamos um sistema de economia fechada. Ou seja, as famílias são detentoras de mão de obra, né? Se a gente for observar aqui, ou seja, as famílias elas vendem a mão de obra para as empresas, né? Então elas recebem, na verdade, os salários na forma de rendimentos e, por outro lado, estas mesmas compram bens e serviços, né, na forma de consumo. Ou seja, é o fluxo circular da renda. Na verdade, o dinheiro passa de mão em mão, né, mas não há uma digestibilidade nisso. É o que nós chamamos sistema isolado. O que, na verdade, a gente precisa ter um reflexo. Nós precisamos pensar a importância do aspecto ambiental. Ou seja, estou produzindo, estou gerando lucro econômico, mas se a gente for pensar, quais as matérias-primas que são utilizadas, né? Além disso, quanto pode ser extraído ou devolvido ao meio ambiente por meio do processo econômico? E mais ainda, qual é a escala da economia compatível com a sua base ecológica? Lembrando-se da capacidade de suporte dos recursos que eu tenho na minha propriedade. Então, por exemplo, se a gente for avaliar o quesito alimentação, daquilo tudo que é fornecido ao peixe, né, enquanto ração, basicamente de 100%, por exemplo, do alimento que vocês estão vendo em termos de nitrogênio, fósforo, basicamente ele tem um aproveitamento de 30%, em média, 33%. O restante fica na forma de efluente ali na água. Então, o que acontece? Se a gente for avaliar o aspecto da produção, né, com os impactos, então, principalmente em sistemas intensificados, como é o caso de produção de peixes em tanques redes, né?
Ou seja, eu vou aumentar o meu uso de insumos, consequentemente, eu vou também aumentar os potenciais riscos ambientais. Ou seja, de todo esse conjunto de variáveis que vocês estão vendo nessa figura triangular, basicamente eu vou ter aí um grande problema, né, em termos de descarga de efluentes, o comprometimento da qualidade da água do sedimento e, é claro, eu preciso ter habilidade para conduzir o meu empreendimento, a minha produção, de forma para que eu possa evitar danos irreparáveis no meu sistema produtivo. Então aí que entra o conceito da capacidade de suporte, que nada mais é a relação que nós temos entre o número de indivíduos, né, que nós cultivamos ao longo de um determinado período, considerando as suas atividades de consumo, né, dentro do qual nós temos a base de recursos naturais. Por exemplo, o uso da água. Lembrando que os nossos rios, eles são escassos, né, além dos danos ambientais, evidentemente, que são cumulativos. E isso gera uma consequência grave, restrições sobre o crescimento econômico da atividade. Portanto, as mudanças são essenciais para que o meu empreendimento possa adaptar aos limites ambientais. Ou seja, eu estou falando em economia ecológica, né? Então é muito mais do que uma economia ambiental, é respeitar a capacidade de suporte do meio na qual eu estou usufruindo na minha atividade aquícola, por exemplo, tá certo? Bom, então, dando sequência aqui que nós temos, nessa tabela que vocês estão observando, nós temos aí a capacidade de suporte para alguns reservatórios, no caso em particular do estado da Bahia. Então, por exemplo, o limite que eu tenho de quantidade de ração por ano em toneladas, né, dependendo do reservatório, e a quantidade máxima de peixes em toneladas ao ano também que eu posso estar cultivando. Lembrando que a capacidade de suporte nada mais é do que a máxima biomassa de peixes que eu tenho capaz de ser sustentada em uma unidade produtiva. Então, só para vocês terem uma ideia, nessa tabelinha que vocês estão vendo aí, no canto inferior direito da sua tela, então nós temos os valores de capacidade de suporte. E o que eu queria deixar bem destacado aqui para vocês é, na verdade, a biomassa econômica. Só para vocês terem uma ideia, o produtor ele ganha muito mais utilizando 30% a menos do que a máxima capacidade de suporte que ele apresenta na sua propriedade, tá certo? E aí vem essa questão, né? Se a gente for avaliar qual a ração, por exemplo, a gente vai utilizar. É importante, na verdade, que a gente tenha um conhecimento de causa, né? O produtor, ele sabe do peixe, ele sabe da frequência de arraçoamento, que é o número de vezes que ele precisa, na verdade, aplicar a ração no dia, mas ele precisa conhecer o formato da ração. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando num ambiente concentrado, em um sistema intensivo, um ambiente fechado, então a ração completa, eu vou usar a ração extrusada ou peletizada. Vocês estão vendo aí nas figuras a diferença entre ambas. Mas é claro que nós temos, na verdade, algumas variações aí. Por exemplo, se eu utilizar a ração extrusada, o custo da ração é maior. Mas, por outro lado, o meu retorno econômico também é maior. Por que isso? Porque nós temos algumas vantagens do seu uso. Ela tem maior flutuabilidade, ou seja, eu não tenho o desperdício da ração e a contaminação no meio, ou seja, consequentemente eu tenho um menor desperdício, eu tenho também maior eficiência alimentar e representando também um menor potencial poluente no meu meio, né? Então isso tudo é planejamento. Para vocês terem uma ideia também, essa tabela também foi retirada de um trabalho científico, só para vocês verem a ração extrusada, o quanto que ela é mais expressiva. Houve até uma diferencinha aí, né? Expressiva estatisticamente, se a gente for avaliar, que o ganho de peso diário ele foi maior na ração extrusada. Se vocês forem observar, nós temos aí uma maior uniformidade e, consequentemente, um ganho de aproximadamente 25 centavos a mais, né, no quilo comparativamente à ração peletizada. Por isso que aqui até eu mostro aqui para vocês, né, que a administração adequada da ração é o elemento mais complexo que nós temos na aquicultura. Muito bem, aí vem a questão do desenvolvimento sustentável, né? Todo mundo fala assim, né? Muito bonito eu falar desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, enfim.
Mas como que eu vou mensurar isso na aquicultura? É importante. Todo e qualquer gestor, ele precisa saber quantificar, ele precisa saber mensurar. Ou seja, até que ponto que eu estou sendo sustentável no meu ambiente produtivo. Então, considerando esse fato, na verdade, que nós temos, a Embrapa desenvolveu, um programa chamado Apoia Aquicultura. Ou seja, ele avalia a qualidade das águas, enquanto recurso natural, o aspecto nutricional, de sanidade e também o padrão de qualidade daquilo que é produzido. Então, só para vocês terem uma ideia, esse programa ele é dividido em 4 principais variáveis que nós temos. A organização espacial, a qualidade da água, a qualidade do sedimento e também um aspecto nutricional e sanidade. E se vocês forem observar, aqui nós temos uma escala que varia entre 0 e 1, ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho ambiental na aquicultura. Esse aqui foi até um exemplo de uma área aquícola no município do estado de Minas Gerais. Então, na verdade, esse programa desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, ele avalia, por exemplo, os indicadores de boas práticas enquanto o manejo, qualidade do produto. Então, a importância da localização dos tanques-redes, a sanidade animal, a infraestrutura, a forma de manejo. Por outro lado, nós temos alguns indicadores de qualidade da água. Tem que tomar cuidado aí também a utilização, evidentemente, não somente da ração, mas também observar outras características existentes na água, como, por exemplo, a poluição visual, o nível de oxigênio dissolvido, nitrato, dentre outros aspectos. Além disso, também com relação aos indicadores e qualidade do sedimento, o índice de matéria orgânica, o controle do pH, de alguns elementos, que nós chamamos aí macronutrientes, como, por exemplo, o fósforo, o potássio. Então, todos esses elementos eles devem ser observados pelo psicultor, principalmente que ele está pensando no manejo sustentável da atividade. E isso é criação de valor. Isso é importante, isso pode inclusive elevar o padrão de qualidade e agregar, gerar valor ao seu produto, considerando evidentemente toda essa visibilidade que ele faça no seu ambiente produtivo. Ou seja, ele pode tornar a sua propriedade um modelo de produção. Além, é claro, de se torcer viável economicamente também, que é muito importante a quem produz. Bom, mas dando sequência aqui à nossa apresentação, então o modelo clássico, tradicional que nós temos aí de produção aquícola é um modelo intensificado, com alto risco econômico e ambiental, é um sistema altamente dependente de medicamentos, com alta taxa de mortalidade e, consequentemente, menores lucros. Na verdade, o que nós priorizamos? Ou seja, um sistema de bom controle e manejo alimentar, que haja um bom crescimento e sobrevivência, com menor consumo de ração, gerando, evidentemente, menor poluição ambiental, atrelada a maiores lucros, supostamente porque você vai otimizar o consumo de ração também no seu sistema produtivo. E aí nós temos algumas alternativas. É interessante a gente poder discutir quais as alternativas, já que nós falamos em sustentabilidade, nós estamos falando em economia ecológica, que é muito mais do que a economia ambiental, não simplesmente pagar por ter aquilo, mas também saber respeitar a capacidade de suporte de uso no meio. Então nós temos algumas alternativas. Quais seriam, na verdade, essas supostas alternativas? A primeira delas, por exemplo, a aquaponia. Para quem nunca ouviu falar, a aquaponia nada mais é do que um sistema que você pode criar o peixe e, evidentemente, essa água com nutrientes servir para irrigar algumas hortaliças. Inclusive, tem algumas empresas que estimam, por exemplo, uma produção mensal de 200 quilos de tilápia para 500 pés de alface ou agrião, como vocês estão vendo aí no canto superior à direita aí na tela. Outro sistema muito importante é através do perifíton. O que é perifíton? Nada mais é do que micro-organismos existentes na forma de substrato. Por exemplo, isso é muito comum, principalmente para pequenos produtores, na produção familiar. Ou seja, eles podem fazer, na verdade, a produção de peixes utilizando bambus e, através desses bambus, gera-se essa composição de micro-organismos, ou seja, para o próprio aspecto nutricional. Eles vão servir de alimentos para os peixes.
existentes. Inclusive, tem alguns trabalhos publicados em literatura, inclusive eu até mesmo fiz parte, né, na colaboração desse trabalho, que a rentabilidade ela acaba se tornando muito maior com o uso do substrato, reduzindo em 50% da ração no sistema de cultivo. Ou seja, você está promovendo a sustentabilidade e aumentando a rentabilidade ao mesmo tempo. E isso, inclusive, é utilizado para pequenos produtores. Isso é muito bom, é um ponto muito importante para a gente poder avaliar também, tá bom? Bom, dando sequência, uma outra opção também é o pagamento por serviços ambientais. No caso, os recursos hídricos, né? Pagamento por serviços ambientais é ainda algo inovador, né, em termos de financiar o desenvolvimento da atividade, e é aquela questão, né, do meio ambiente ser traduzido como um modelo econômico, né? Embora isso ainda não seja muito bem trabalhado na aquicultura, mas já existe, né, a questão do produtor recebedor. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um print aqui de um projeto existente no estado de Santa Catarina, e que ele prioriza, na verdade, a conservação dos recursos hídricos por parte, né, dos produtores que recuperam as matas ciliares, incluindo-se também a pesca e a aquicultura sustentáveis. E como valoração do serviço, né, eles até recebem, dependendo evidentemente do tipo de nível de conservação, recebem entre R$ 175 e R$ 577 reais por hectare mês. Então isso é interessante, acaba se tornando aí um incentivo a quem produz, né? Só para vocês terem uma ideia, nesse fluxograma, como que funciona o modelo de pagamento de serviço ambiental, ou seja, o produtor ele é reconhecido pelo valor de seu serviço, né, em função da recuperação da vegetação, e essa vegetação por si só vai melhorar a qualidade da água que evidentemente é fornecida aos seus consumidores, tá certo? Bom, então, de uma maneira geral, para a gente poder finalizar a nossa palestra, é importante a gente enxergar a economia como um sistema aberto. Lembrando que eu tenho uso de recursos naturais, né? E a energia, é claro, em todo o processo produtivo. Eu tenho a geração de resíduos, por isso que é importante o planejamento da minha atividade. E também eu preciso conhecer a capacidade de suporte, ou seja, os limites para que eu possa produzir, reproduzir dentro de um sistema de produção aquícola. E é claro que a economia ecológica, ela entra como uma importante variável, né, nesse estudo, porque nada mais é do que um conceito interdependente entre o sistema econômico, ou seja, muito radical, só pensar no lucro, e no sistema ecológico, só pensar na questão dos recursos ambientais, né, dos recursos naturais. Então a economia ecológica ela funciona dessa forma. Eu consegui ganhar, mas com sustentabilidade, respeitando-se a capacidade de suporte, evidentemente, daquilo que eu produzo. E ainda assim considerando algumas alternativas, como eu falei para vocês, né, dentre as quais a aquaponia, no caso, né, que seria uma delas, e uma outra alternativa seria o uso de substratos, o perifíton. Então isso é muito importante aí para que vocês possam avaliar. Ainda assim, nós temos dentro, né, como eu falei para vocês, da aquicultura, essas alternativas sustentáveis, elas seguem o princípio da economia ecológica, que é o que nós estamos falando até o presente momento. Tá bom? Bom, então, na verdade, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Estou deixando aqui nesse canto da tela os meus dados de contato, o meu e-mail, o meu telefone e também o WhatsApp, né? Eu sou professor da área de Economia e Gestão do Agronegócio. Fico à disposição aí para todos vocês, tá certo? E mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade, espero que vocês façam um bom uso dessa palestra, que possam replicar aos demais participantes e fico à vontade também para esclarecimentos sobre a temática que foi abordada, tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, um grande abraço e até